Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é conceito e evolução da ideia de vanguarda dentro da literatura. Para tanto, nós vamos nos basear na obra História das Literaturas de Vanguarda, de Guillermo de Torre. Esta obra, História das Literaturas de Vanguarda, ela foi lançada no início do século XX e ela tinha um nome chamado Literaturas Europeias de Vanguarda. Essa obra é uma obra muito importante para nós entendermos as literaturas de vanguarda. As literaturas de vanguarda têm uma característica muito curiosa, porque elas são literaturas que inauguram um espírito internacionalista, não é? E um espírito antitradicionalista. Portanto, as literaturas de vanguarda são literaturas que visam a criar uma ideia de uma cultura transnacional, digamos assim, não é? E, ao mesmo tempo, elas vão, de certa forma, combater as culturas tradicionais. E essa temática, portanto, é uma temática muito importante, porque, efetivamente, nós vamos ter, dentro do âmbito da literatura, não é, uma série de obras que vão contribuir para, digamos, uma ideia de um governo mundial, não é? Ou de uma cultura mundial. Então, isso que nós estamos vivenciando hoje, no século XXI, todo comportamento, todo padrão, quando ele é absorvido, quando ele se torna comportamento dentro da sociedade, ele já foi, de certa forma, introduzido pela via literária, não é? De modo que as literaturas de vanguarda são muito importantes para nós entendermos isto. Muitas dessas literaturas serão literaturas que vão produzir distopias, por exemplo, utopias, não é? Então, esta obra, Literaturas Europeias de Vanguarda, foi lançada no início do século XX. Portanto, no final da Primeira Guerra Mundial, né? E depois ela foi relançada há algum tempo atrás com esse novo título chamado História das Literaturas de Vanguarda. Permanece a mesma coisa, são vários volumes, eu tenho todos eles e recomendo, de fato, quem puder comprar, evidentemente num alfarrabista, num sebo, que adquira, porque sobretudo por isso, por conta desse estudo interessante do que vem a ser a vanguarda. Ora, então eu vou pegar aqui o capítulo que ele chama Conceito e Evolução da Vanguarda. Isso está no primeiro volume. Tá? É logo o capítulo inicial, um dos capítulos iniciais da obra. Apesar do título desta obra, não é? História das Literaturas de Vanguarda, ele vai fazer uma análise da palavra vanguarda num primeiro momento. Depois, no capítulo seguinte, ele vai fazer uma análise da palavra literatura, né? Então nós vamos seguir essa lógica aqui que o Torre coloca. Tá? Ora, a palavra vanguarda é uma palavra desafiadora. Até hoje ela suscita muito maus entendidos, recusa. Entretanto, ele insiste em manter o uso dessa palavra. Na perspectiva do Torre, ela é uma palavra insubstituível, precisamente porque ela define melhor que nenhum outro o período histórico e a índole espiritual dos movimentos literários que foram compreendidos como movimentos de vanguarda, né? Então, foi forjado no início do século XX, portanto, o período da Primeira Guerra Mundial. Vamos lembrar que a Primeira Guerra Mundial é onde surge o comunismo, né? É onde termina por acabar com as monarquias europeias,
aonde termina por dissolver, vamos dizer assim, a clássica relação que norteou praticamente toda a construção da cultura ocidental, que foi a relação entre o trono e o altar, né? E nós temos no início do século XX, portanto, aquilo que o português Leonardo Coimbra vai designar como o império da técnica, produzindo o vazio das existências, né? Então nós temos um início de um século onde a tecnologia é uma grande demanda, né? E evidentemente a sociedade passa, de certa forma, a ficar refém dessa tecnologia, né, dessa ciência. Então esta ideia de vanguarda, segundo Torre, ela expressa muito bem aquilo. Vamos entender que vanguarda é, portanto, aquilo que está em oposição à tradição, né? De modo que a própria palavra remete a uma ideia de futuro, como quase que como referindo a uma proposta evolutiva mesmo, não é? O que está no passado é antiquado, passou, tem que ser eliminado. Ora, então esse espírito de vanguarda forjado na Primeira Guerra Europeia foi, ao menos nesse tempo, que ele vai adquirir autonomia na literatura francesa. Então vai surgir dentro da literatura francesa a literatura de vanguarda, né? E tão logo isso surja, essa literatura vai ser estendida a outros povos, né? Ora, veja que este tipo de literatura que surge, abstraindo o contexto bélico, né, ou essa reminiscência bélica que, de certa forma, rouba a originalidade propriamente literária, mas a literatura de vanguarda é uma literatura bélica. É preciso entender isso. Ela surge num cenário, num contexto de guerra. Evidentemente que ela não é uma literatura militar, mas ela é uma literatura de confronto, não é? Então, mas a gente tem que abstrair desta estrutura bélica, segundo Torre, porque essa estrutura rouba a originalidade. Ora, o apelativo literaturas de vanguarda resume com um plasticismo inegável uma situação avançada de que aqueles intelectuais, aqueles escritores eram pioneiros, né? Agora, que tipo de pioneirismo, né? É preciso entender isso, quer dizer, são intrépidos aqueles indivíduos, eles adotaram, de certa forma, algumas trincheiras artísticas, eles foram os primeiros cultivadores, os apologistas, portanto, de uma forma de pensamento. Então, o século XX tem um tipo de forma de pensamento. É interessante, quando nós vamos estudar a história com alguma atenção, a gente percebe que todo início de século, ele de certa forma marca, né, o pensamento que vai desenvolver ao longo de todo o século, né? Então, a tecnologia, a ciência e a sociedade marcam, né, o início do século XX, e depois nós vamos tendo o desenvolvimento de todo o século XX, em que essa marca continua, né? Portanto, essas literaturas de vanguarda que surgem na França, cujo conceito se dissemina no mundo inteiro, ela traz um espírito combativo, né? Ela traz um espírito bastante polêmico, e com esse espírito combativo e polêmico, os escritores vão, portanto, iniciar um tipo de aventura literária. Esta combatividade, a gente já vê no século XIX um tipo de literatura, evidentemente, que se propõe a reescrever a história, tá? Mas essa literatura que se propõe a reescrever a história, ela não é uma literatura que se propõe a derrubar a tradição, né? Então, uma das grandes características da literatura de vanguarda
reside exatamente aqui, quer dizer, ela é internacionalista e ela é antitradicionalista. Isso é uma situação, é uma característica, é um pilar fundamental, são duas colunas basilares da literatura de vanguarda, não é? Então, esta atitude anímica, portanto, uma atitude literária que tem um espírito combativo, muito polêmico, né? Ela vai se manifestar com muita troça, com muita ironia, com muita, enfim, com muito ineditismo, não é? Portanto, não é uma literatura que é uma simples crítica, não é uma literatura que tem uma atitude contestatória, mas ao mesmo tempo blasé. Não, como dizem os jovens, como diz os jovens, ela parte para cima, né? Ela era uma literatura muito dada à hipérbole, né, à simulação, a todos os tipos de fantasias e de ruptura de limites, né, que, num certo momento, uma escola experimental não pode confundi-la. Portanto, porque ela não é uma facécia gratuita, ela é, de fato, uma ruptura de limites. Ela rompe os limites. Então, aquilo que aparentemente surge como um ímpeto alegre, despretensioso, irreverente, trocista, marcado por um desdém muito profundo, né, por uma desconfiança com um falso artificialismo, uma falsa educação, ela já propugna uma intenção fundamental de libertação e de inovação. Tudo isto é, em última análise, né, não um caminho quixotesco, como a princípio pode ter sido tratado, né? Aquela irreverência não é uma irreverência meramente jovial, porque às vezes a gente tem a irreverência do jovem, contestatória, em que ele vai contra os valores familiares. Essa literatura não era somente isso. Ela, de fato, era uma literatura irônica aqui no sentido de destruir mesmo. Então, o Torri mantém, ele vê muito valor nessa ideia de vanguarda, né, dentro desse conceito, porque ainda que ele não considere esse nome inteiramente feliz, ele não vê razões para substituí-lo, tá? Porque para ele, quando se substitui a palavra vanguarda, existe uma desnaturalização em relação aos movimentos literários que essa literatura vai englobar genericamente, não é? Então, de qualquer modo, ele vai fazer ele vai situar as vanguardas no seu tempo, vai limitar as órbitas e confrontar a ambição dessa literatura de absoluto temporal com as perspectivas da intemporalidade. Quer dizer, é uma literatura que vai estar focada no tempo, portanto, mais uma razão para ela ter um choque com as chamadas literaturas da intemporalidade, que são as literaturas tradicionais, não é? Sobretudo dentro da língua portuguesa. A língua portuguesa, a literatura luso-brasileira é uma literatura de tradição, ela não é uma literatura conservadora. Mesmo porque o conservadorismo é aquilo que conserva, mas conserva o quê? Né? Conservadorismo não é tradição. É preciso ter isso muito claro. Ora, a vanguarda é um movimento de choque, né? Ao mesmo tempo, ele é um movimento de ruptura, ele é um movimento de abertura. A vanguarda, o vanguardismo, o vanguardista, né? Toda atitude ou situação extrema adotados pela vanguarda e pelo vanguardismo não aspirava a qualquer espécie de permanência, muito menos a qualquer tipo de imobilidade, porque isso é próprio da literatura tradicional, não é? Então, nessa mesma razão da sua existência, veja que isto abre, essa ideia de literatura, ela abre a quase que a uma ideia de consumismo, tá certo?
porque você lança uma moda agora, um pensamento agora, e no momento seguinte ele já não vale mais. Então essa é uma literatura extremamente fugaz. Tá? Ela não se ajusta a nenhum tipo de pensamento tradicional. Ela vai ter um verdadeiro horror a isso. Ora, então está implícito nesta literatura todo espírito de transformação, todo espírito de evolução, todo espírito de ambição, de sucessão, certo? Ora, qual é, enfim, o destino, portanto, de uma literatura que evolui? Curioso isso, não? Então, o conhecimento, o pensamento, a ideia de consciência, a literatura de vanguarda, o conceito da literatura de vanguarda é importantíssimo, porque, entre outras coisas, ele vai lidar com todas essas características humanas. Né? O ser humano tem que ter uma parcela de tradição, ele não pode ser sempre um produto laboratorial. Né? Ora, na década de 30, a Gazeta Literária de Madrid, que era uma publicação que contribuiu para o auge do lançamento das vanguardas europeias, né? A Gazeta de Madrid, então, ela vai se aproximar dos seus adversários e vai considerar, com muito humor, que o espírito vanguardista estava em vias de desaparecer. Claro que a vanguarda não é para ficar, né? E ela organizou uma excursão às suas ruínas com laivos de um pitoresco histórico. Portanto, ela abriu um inquérito. A maior parte dos inquiridos, foram escolhidos um pouco por acaso, não vacilou em proclamar abertamente a morte das vanguardas, né? Dado que o espírito de necrofilia aplicada ao que acaba de nascer. Tudo aquilo que nasce tem como única certeza a morte. Então veja, a própria ideia, a cultura, aquilo que nós chamamos de cultura moderna, ela é uma cultura necrófila. Né? Você lança um carro, 6 meses depois ele está desatualizado. Você lança um telefone, 3 meses depois ele está desatualizado. Então a ideia de consumismo é uma ideia de necrofilia. Você nasceu e vai morrer. Né? E acostumou-se, portanto, a criar uma cultura que costumo usar uma terminologia com os meus alunos, onde eu digo que a ideia de consumismo é uma ideia de cadáver adiado. Veja, por exemplo, o hábito absolutamente nefasto e ilógico, sobretudo, que nós temos de fazer prestações por 30 anos. O indivíduo vai comprar um imóvel, ele financia por 30 anos. Você não sabe se você vai estar vivo daqui a 30 anos. Não é? Mas é a cultura da necrofilia. É a cultura do cadáver adiado. E você fala, bom, mas eu não tenho condições de comprar um imóvel se não for financiá-lo por 30 anos. Não é? E, evidentemente, essa é uma explicação que nós damos para nós mesmos. Quer dizer, a humanidade vivia sem bancos, muito bem, há muito tempo atrás. Então, uma coisa é a existência do banco, outra coisa é você se apegar excessivamente a um sistema imediatista que te leva a adquirir as coisas sem, de fato, pensar logicamente sobre aquilo. Não é? Então, a literatura de vanguarda, repito, é uma literatura curiosíssima, porque ela solidificou bastante esta ideia de uma cultura necrófila. Né? E, evidentemente que esta literatura de vanguarda, ela não vai enterrar o surrealismo. Né? Agora, ela exumou objetivamente alguns testemunhos que, na maior parte, escapavam pela tangente, ou não apresentavam razões válidas. Não é? Agora, a pergunta que o Torres vai fazer é o seguinte:
Existiu a vanguarda em Espanha como força de choque contra o obstáculo das forças do passado? Né? Então essa pergunta, isso é um pronunciamento bélico de uma geração. É uma geração afirmando que uma prática de minimofobia, portanto uma prática de assassinato da sua própria cultura. Veja que uma das características do comunismo é exatamente a minimofobia. Né? Ele assassina a memória local, cultural. Ele não quer saber, aliás, da memória. Isso é uma prática de necrofilia. Então é muito interessante. A ideia, nós ficamos restritos à ideia do século XX, que foi o único século que teve 2 grandes guerras mundiais. Mas as guerras não foram só no campo bélico. Né? O século XX é um século de guerra, de contendas. É o século em que vão se universalizar as guerras do Alecrim com a Mangerona, sob todos os aspectos. É o século da necrofilia. Né? É o século do assassinato. É o século em que vai ser obstado toda e qualquer ideia de referência ao passado como alguma coisa sólida. Não o passado que passou, mas ao passado que detém algum tipo de riqueza. Né? Então nós vamos ter um pronunciamento bélico literário desta geração de vanguarda que vai atualizar uma guerra. Não é? Então a manifestação desse guerreiro de vanguarda, ele evidentemente criou uma trincheira literária, e essa trincheira começou a definir a paisagem europeia do pensamento e a definir-se sobre a paisagem literária da Europa. Então essa Europa do início do século XX, logo depois da Primeira Guerra Mundial, é uma Europa de negação. É uma Europa que lança uma literatura de vanguarda, empareda mentalmente as pessoas, porque tudo aquilo que diz respeito ao passado passa a ser visto com muito maus olhos. Né? E então a vanguarda, há uma rigorosa existência da vanguarda, é uma existência sempre atual. A vanguarda tem horror ao futuro, não é? Ela aponta para um futuro, mas ela está posicionada no presente. Ela propugna sempre um desaparecimento absoluto, a inexistência de um Estado tradicional. Então, é muito interessante o que a chamada etiqueta de vanguarda, né? O que ela vai se interessar, quais são as características dessas obras modernas, quais são as qualidades, a autenticidade, a perfeição. Então a vanguarda, literariamente, ela vai definir, de certa forma, uma visão de mundo que nós vamos vir a ter. O vanguardismo, a modernidade, é algo implícito. Né? Então quando se fala em vanguarda, está inserido dentro dela a ideia de modernidade. Né? Precisamente esse rótulo de vanguarda, os que hoje tratam desse rótulo, fincam o pé nele, né? E, de certa forma, há uma crítica muito grande. Mas o Torre, não sou literário, evidentemente, mas eu concordo, eu acho que essa terminologia explica muito bem aquela época e o espírito daquela época. Então, há e houve vanguarda e vanguarda. Né? A vanguarda de hoje, ela vocifera, ela se vangloria de ser, ela reclama do estado de espírito que é referido na outra vanguarda, ela traduz. Então hoje é preciso entender o seguinte: quando se fala, esse indivíduo é um exemplo de vanguarda, vamos entender que essa palavra vanguarda, como é utilizada atualmente, dentro do meio jornalístico, dentro do meio literário, ela não tem nenhuma relação com aquela ideia de vanguarda antigamente. Ora, aqui é preciso perguntar, e o Torres faz essa pergunta, qual foi a escola que representou mais significativamente o espírito de vanguarda?
né? Segundo ele, o que ele entende, a vanguarda não foi uma escola, no sentido lato, no sentido correto do termo, né? Não foi uma escola, uma tendência ou uma maneira determinada. Então, para o Torre, vanguarda não é uma escola, escola de vanguarda, não é uma tendência. Segundo ele, a vanguarda foi o denominador comum de diversos movimentos que foram lançados, né, como linha de ponta. E dentro do meio literário, dentro do meio artístico. Isso é muito interessante, portanto, o conceito que ele vai aplicar à vanguarda, porque a partir do momento que ele não captura a vanguarda numa escola, numa tendência, ele vai dizer que é o espírito de fato de uma época. Ele vai pegar vários movimentos que existiam dentro da literatura e das artes e vai ver nestes movimentos o espírito da vanguarda, né? Então ele faz uma lista, né, dos documentos internacionais do espírito novo, e ele vai enumerar da seguinte forma: futurismo, expressionismo, cubismo, ultraísmo, dadaísmo, surrealismo, purismo, construtivismo, neoplasticismo, abstrativismo, babelismo, zenitismo, simultaneísmo, suprematismo, primitivismo e panlirismo. São todos os ismos daquela época, não é? Ora, o que todos esses ismos têm em comum? É o chamado espírito novo. Está no início do século XX. O que todos esses ismos têm em comum? Ele tem um espírito mundial novo. Eles vão advogar descentralização, eles vão advogar internacionalismo e eles vão advogar o antitradicionalismo. Tá? Então, esta ideia, este conceito de vanguarda do Torre é muito interessante, né, porque ele consegue captar aquilo que está presente em várias correntes. Né? Todas essas correntes vão, portanto, expressar a vanguarda. Tá certo? Veja que isto é uma ruptura absoluta com a história e com a cultura da cultura ocidental e cristã. Não é? Então, o internacionalismo e o antitradicionalismo são, ou foram, não é, os dois lemas mais evidentes da vanguarda europeia. Evidentemente que, quando você tem uma proposta internacionalista, esta proposta implica em antitradicionalismo. É por isso que o globalismo é, digamos, uma decorrência desse esquema, não é, do esquema internacionalista, porque o globalismo é exatamente internacionalista. E essa é uma das razões pelas quais você tem quase que por tabela a ideia de supressão das culturas locais, de extermínio das culturas locais, né, de supressão da soberania. Então, antes da coisa chegar numa esfera política, ela militava na esfera literária e artística. Né? Então, todo internacionalismo ele vai implicar no antitradicionalismo. E evidentemente que todo antitradicionalismo também, de certa forma, vai remeter a um internacionalismo. Né? Internacionalismo não é só a obra em si. Você tem uma obra e ela se torna internacional. Você tem um comércio e ele se torna internacional. Por exemplo, todo mundo come McDonald's, vamos dizer assim. Né? O internacionalismo não é só a obra, não é só o produto. O internacionalismo, qual é a questão relacionada ao internacionalismo? Ele estende ecumenicamente um determinado espírito.
não é? Ele estende ecumenicamente uma norma. Evidentemente que, a partir desta reflexão do internacionalismo, do modismo, surgem os modismos, as capturas, o consumismo, e decorre disto, praticamente decorre, o desdém pelo particular, não é? A herança, a abominação pela herança local, seja familiar, seja cultural, não é? A abominação pelos rituais locais. Então, tudo aquilo que é tradicional, tudo aquilo que é configurado como tradição, passa a ser considerado proibido, é quase que um anátema, né? E a gente verifica isso exatamente, quer dizer, a ideia que nós, tudo que era aquilo, todas as ideias ligadas à tradição, cultura, família, história, ritos, procissões, enfim, as culturas locais, né, elas foram sendo sistematicamente destruídas. Os cultivos, por extensão, isso vai numa escala como uma bola de neve. Você tem um modo, por exemplo, de produção artesanal de queijo, né? A partir do momento que vem a indústria, aquela produção artesanal de queijo passa a ser vista como uma coisa antiquada, portanto suja, imperfeita, etc, etc. E no momento seguinte o governo passa a colocar leis que proíbem a produção de queijo artesanal, como a gente tem hoje. Veja que na Europa surgiu o movimento do slow food, né, em contrapartida com o movimento da Nouvelle Cuisine na França. A França criou o movimento da cozinha internacional e, tempos depois, a Itália se insurgiu contra essa padronização da gastronomia internacional, porque simplesmente estava matando as culturas locais. E veja, essa reação é uma reação correta, né? Veja o que está acontecendo atualmente. Por exemplo, a Monsanto defende, é detentora de grandes bancos de sementes no mundo inteiro, né? Sementes modificadas geneticamente. Quando você tem a chamada, no Brasil tem um nome, chama-se semente crioula. Você tem uma semente crioula, que é aquela semente original de cultivo que o povo da roça ainda tem, né, que não é uma semente que você compra, é uma semente que você colhe da árvore, enfim, um processo extrativista, tido pela indústria de alimentação como uma coisa primitiva e que tem que ser combatida. Esse tipo de situação surgiu com toda a ideia de vanguarda, né? Então, no caso, por exemplo, do Brasil, os coletores de sementes, o Brasil aprovou há pouco tempo, na calada da noite, praticamente a proibição de sementes crioulas. Isso é um absurdo, isso é uma loucura. Isso significa que daqui a pouco, aquele indivíduo que cultiva abóbora, né, tira a semente de abóbora para plantar a sua própria abóbora, ele vai ser proibido, ele vai ser criminalizado por fazer isso. Porque ele vai ter que comprar a semente de abóbora da Monsanto, por exemplo. Né? É radical. A ruptura, esse ataque à tradição, sobre todos os aspectos, é extremamente danoso. Né? Evidentemente que isso tem levado a uma reação. Né? Antigamente as pessoas tinham a chamada medicina rústica, as pessoas tinham no fundo do quintal uma hortinha, tomava chá, fazia isso, fazia aquilo. Hoje não. O indivíduo tem uma gripe, ele não vai tomar chá, ele não vai procurar ali no fundo do quintal. Ele comeu muito, está com problema de fígado, ele não vai procurar um pezinho de boldo para fazer um chá de boldo, que é absolutamente maravilhoso, magnífico e curativo e saudável. Não, ele vai tomar um engove. Né? Então é isso. Quer dizer, o movimento de vanguarda, esses ismos, os futurismos, os eubismos, os dadaísmos, né? Todos os ismos que surgiram, eles descentralizam, combatem a tradição, são internacionalistas. O efeito colateral disto é realmente dramático. Tá? Então, no caso das comidas, hoje a gente vai em qualquer lugar do mundo,
você vê os edifícios são iguais, as comidas são iguais. Então a ideia da padronização que veio sob o argumento de eficiência industrial, isso é uma falácia, né? E cada dia mais está mais difícil aos países manterem as suas tradições locais, seus costumes locais. Primeiro que esses costumes são difíceis de serem mantidos, não é? Difíceis mesmo, porque eles demandam um trabalho braçal. Hoje em dia ninguém quer trabalhar, as pessoas querem apertar um botão e aquilo ali sai praticamente por... a máquina vai e faz o serviço, não é? Então, hoje, não é possível cumprir rigorosamente com a tradição como ela existia, porque toda tradição é extremamente trabalhosa, né? E as pessoas ficaram contaminadas por esse espírito de vanguarda, né? Então o espírito de vanguarda, ele é um estado nascente, sempre vivo de alguma coisa, e este estado sempre nascente e vivo de alguma coisa, na verdade, para ser sustentado, ele implica no declínio da tradição. Tá certo? Portanto, os credos da vanguarda, portanto, as obras teóricas da vanguarda, os grupos de vanguarda, os manifestos, vão ser repletos de desabafos líricos, de combate, de trovas, né, de atitudes radicais, né. Eles não se retratam, eles lutam por uma maior liberdade de movimentos, um tipo de sinceridade mais veemente. Vamos dizer o seguinte: hoje em dia nas mídias sociais as pessoas xingam as outras literalmente, os maiores palavrões, os maiores absurdos. O que está na base disso? A ideia de que você tem uma liberdade de movimento, uma liberdade de expressão, de que essa sinceridade deseducada pode ser exercida da forma mais descomposta possível. Evidentemente que a vanguarda, ela desconstrói uma ordem. Ela não é só a colocação de um caos. Ela desconstrói uma ordem e, evidentemente, no lugar da desconstrução dessa ordem, tem que emergir uma nova ordem, né? Então, a vanguarda traz como proposta de solução de grupo, de família, de sociedade, de tradição, né? Ela é uma ruptura, tá certo? Ruptura do quê? É isso que é preciso entender. Ora, qualquer conglomerado humano, como uma família, só existe em virtude da harmonia ou de uma coesão disciplinar. Uma vez que você ataca aquela tradição, que é o que mantém coeso aquele grupo, surge o quê? Né? Então, ao atacar a coesão, aquilo não se mantém por muito tempo. Então as pessoas falam, as famílias foram esfaceladas. Foram, claro que foram, elas não existem mais. É preciso entender o que foi feito. Então, recuperar o conceito de família não é uma mera decisão governamental. O governo baixa por decreto agora, vai como o governo do Bolsonaro. Quer dizer, eles vão reinstaurar aquela idiotice do período do regime militar de OSPB, Organização Moral e Cívica, estudos de moral e cívica. Isso é a coisa mais idiota do mundo. Não é isso que vai resolver o problema mesmo, não resolve mesmo o problema da recuperação da sociedade. Quer dizer, e não pode ser o Estado a se propor a recuperar a sociedade. Não é o Estado que tem que meter a mão nessa cumbuca, porque o Estado não é a família. Se é ditadura, é uma proposta de ditadura. E veja, o esfacelamento do tecido social, ele deu-se por várias razões. Portanto, a ideia da existência de uma coesão, a ideia da existência de uma tradição, ou da manutenção de uma tradição, ela é privativa, ela é de foro íntimo, ela é da família, da pessoa.
Uma vez que a pessoa resolva que não vai manter aquela tradição, o Estado vai prender a pessoa, vai matar, vai exilar, não tem como. A Rússia tentou fazer isso, a China tentou fazer isso, não deu certo. Foram os dois maiores projetos do século XX totalitários, né? No sentido de fabricar cultura via Estado. Não é possível que o mundo não aprendeu com esses dois maiores exemplos trágicos. Portanto, insistir em manter uma coesão social forçada pelo Estado é uma atitude antipática, é uma atitude ridícula e, sobretudo, é uma atitude absolutamente ditatorial e completamente fora da realidade, né? Agora, então perceba, a vanguarda, ela foi também uma atitude antipática, ridícula, mas ao mesmo tempo ela tinha uma proposta muito séria de destruir a tradição. Ela destruiu mesmo, não é? Ora, então, aquela ideia de que você vai viver individualmente, podendo fazer o que quiser, onde existe uma plenitude dos movimentos próprios, a pessoa está completamente liberta, ela não deve satisfação a ninguém. Evidentemente que isso é, digamos, um espírito que norteia a vanguarda. Por outro lado, o indivíduo que acha que tem o direito de exercer a sua liberdade sem nenhum limite, ele está, na verdade, parasitando todos os grupos. Não é? Claro que a vanguarda, evidentemente, inicial, deu origem a outros tipos de vanguarda. Agora, qual é a grande autoridade que a vanguarda arrogava-se? Não é? Ela dizia que aqui veio, dizia que ela própria tinha que ser superada para dar lugar a outra vanguarda mais livre. Portanto, a vanguarda tem um espírito livre, orgânico, né? Construtor, nesse sentido de que ela não para no tempo, ela é consumista. Ela foi lançada, ela tem que se refazer, né? Ora, evidentemente que a vanguarda fala claramente de uma mudança de Estado. E essa mudança de Estado, à medida que você vai avançando, é claro que a vanguarda que vem em seguida, aquela vanguarda que passou, será considerada uma vanguarda mais purificada. Ela traz uma clara ideia de progresso, né? Por outro lado, essa mutação contínua, esse fluxo contínuo, né, é um fluxo eterno. E esse fluxo contínuo, como é que ele se dá? Ele se dá assim, sem colocar nenhum obstáculo? Claro que não. A ideia de vanguarda marca uma polêmica vital. Ela está reatualizando diariamente uma polêmica entre novidade e tradição. Ela está dizendo que todo mundo tem que ser livre para experimentar, todo mundo tem que se aventurar e todo mundo tem que ficar contra a ordem, né? Então a vanguarda traz uma lei de alternância, né? Onde nesta alternância nós temos efetivamente uma situação extremamente complexa, né? Portanto, a vanguarda ela vai se render, de certa forma, com o passar do tempo. Ela tem uma ambição de originalidade absoluta e que manteve um tipo de utopia, quer dizer, você pode mudar e o mundo permanece sendo rodado. Não pode, porque se você vai destruindo, chega um momento que não tem mais nada, inclusivamente, o que destruir, né? Então as pessoas têm que parar, retroceder, né, para reconstruir. Então veja, a vanguarda é um espírito inquietante, né? Esta inquietação levada ao extremo, ela é altamente destrutiva.
Agora, o paroxismo disso é que isto colocado em atividade, repito, leva à destruição. Num determinado momento. Então o espírito de vanguarda, com o tempo, ele teve que ser controlado. Porque as pessoas não podem ficar se aventurando sempre. Por exemplo, vamos dizer o seguinte, o sujeito resolve que ele não vai trabalhar e vai passar a vida inteira viajando. Ele quer pegar carona, quer ter um emprego aqui, outro emprego ali, pois muito bem. Um sujeito pode fazer isso, pode viver a vida como um mendigo, aventurando-se pelo mundo. Agora, quantos por cento da parcela da humanidade pode fazer isso? Porque se o sujeito não quer trabalhar, não quer pagar suas contas, né? Para ele pegar carona, alguém está trabalhando para comprar o carro, para pagar a gasolina. Então a gente verifica que o espírito de aventura, no extremo, não é? Ele é um espírito abusado e ele é um espírito, sobretudo, de gente preguiçosa, não é? Porque eles não querem ter, não querem se impor limite nenhum e, ao mesmo tempo, eles impõem a sua preguiça ao outro. E o outro é obrigado a acolher a irresponsabilidade. Porque o homem não é um animal, é um animal, mas não é um animal num sentido natural, portanto ele não pode viver sem roupa, ele não pode viver sem sapato, ele não pode viver sem comida. Né? Ele vai habitar as florestas como os saguis, os macacos, as iguanas? Claro que não. Né? A própria vida sociocultural demanda que este tipo de animal tem outros tipos de deveres para com a sociedade, para com a cultura. De modo que o pensamento de vanguarda é um pensamento, a literatura de vanguarda foi uma literatura importantíssima, viu? Importantíssima. E essa fase foi uma fase de inquérito, foi uma fase que divulgou brutalmente uma ideia de ambição, de originalidade absoluta. Todo mundo tinha que ser diferente. Né? O professor Agostinho da Silva, por exemplo, filósofo, ele fala assim: não me importa ser original, o que me importa é ser verdadeiro. Né? O Agostinho tem uma visão completamente tradicionalista da vida. Né? Então essa palavra da inquietação, da imprudência, do excesso de liberdade, da crítica absoluta a tudo aquilo que é tradicional, do repúdio a tudo aquilo que é feito de um modo tradicional, isso tudo tem, no século XX, está embasado nesses ismos, nesses grandes movimentos, inúmeros movimentos, e, segundo Torre, a palavra vanguarda, portanto, captura muito bem a essência de todos esses movimentos, porque é uma onda de volúpia, é uma onda literária de um movimento contínuo que altera o rumo natural das coisas, altera as estações, tem um afã, né? Vive o relógio da vida como se não fosse existir amanhã. Aliás, ela sequer se preocupa com amanhã. Né? Ela não está afim de ter estabilidade com nada. Evidentemente, que quando você tem uma proposta literária que não tem responsabilidade com nada, que tem um ritmo frenético, né? A ordem biológica é uma ordem que tem um ritmo de sossego. A primavera não vem antes do verão, a primavera não vem depois do verão, desculpe. Né? Então, a natureza, quando nós olhamos, ela é perfeitamente ordenada. E, na verdade, a vanguarda pretende alterar o ordenamento, não só da natureza, bem como ela pretende alterar o ordenamento social. Quer dizer, isso não deveria nos levar, o positivismo, por exemplo, tem uma visão de implantar uma ordem via Estado, montada pelo Estado. Isso aqui também é um outro extremo, certo? A política não pode determinar a cultura. A cultura é algo que existe separadamente da política, certo? Agora, então, ambos os extremos são extremamente nocivos. Né? De modo que essa obra
História das Literaturas de Vanguarda, é uma obra muito interessante, porque aí ele vai passear pelos vários movimentos, né, pelos vários ismos, que vão, na sua base, portanto, ter essas três características. Eles são internacionalistas, são antitradicionalistas e são descentralizantes, né? Eles vão contra tudo aquilo que mantém algum grau de coesão. Porque se nós, ao pensarmos em tradição, né, pensássemos nos hábitos, nos usos, nos costumes que mantêm uma coesão entre as famílias, entre as pessoas, e é isto que dá origem à ideia tradição, né, evidentemente, que nós entenderíamos o gravíssimo problema de romper com a tradição, certo? Não é que há tradições, evidentemente, que elas se transformaram em anomalias aberrantes, como, por exemplo, a tradição africana de você cortar o clitóris de uma mulher, né? Não é que toda tradição ela é eterna, no sentido de que ela, mesmo sendo louca, tem que prevalecer. Não é esse o espírito da coisa, mas é a ideia de que substituiu essa tradição, porque as tradições loucas são uma parcela muito pequena de uma cultura, né? Evidentemente que a tradição está submetida a uma reflexão sobre ela mesma, evidente. Agora, o que me impede? Por que o fato de eu fazer um queijo, como era feito há 100 anos atrás, está fora de moda? Por que a minha mão, o meu esforço pessoal, não pode servir para produzir o meu próprio alimento? É claro que pode, né? Isso é uma coisa completamente diferente da gente ter uma tradição como essa, em que corta o clitóris da mulher, certo? Bem, a obra, portanto, essa obra do Guilhermo de Torre, são 6 volumes, é uma obra que vale a pena ser revisitada, porque atualmente no Brasil fala-se muito de nova ordem mundial, etc. Tal, ficam lendo autores anglo-saxões, etc, etc. Mas existe toda uma miríade, todo um cenário, e a impressão às vezes que me passa é que essa suposta direita brasileira não entende absolutamente nada do que está falando, né? Porque ela é completamente avessa à ideia de tradição. Eles adotaram uma ideia de conservadorismo. Conservadorismo não é tradição. Portanto, os sujeitos estão falando de alguma coisa, estão preconizando aí algo e sequer eles sabem o que é esse algo. Então essa obra, História das Literaturas de Vanguarda, e tem que começar do começo mesmo, do livro 1, não adianta ficar pulando, porque no livro 1, o Guilherme de Torre vai dar os fundamentos da ideia do que ele entende, né, por vanguarda, e depois, repito, no capítulo seguinte ele vai passar para a ideia de literatura. Então o que ele vai entender como literatura de vanguarda? Tá? Primeiro é a ideia de vanguarda, depois é a literatura de vanguarda. E aí ele vai analisar as obras extremamente importantes, as atmosferas, qual foi o primeiro manifesto de vanguarda que existiu, quais foram os primeiros autores, enfim. Realmente vale a pena vocês, caso queiram, não é, procurarem essa obra para adquirir, tá bem? Nós vamos ficando por aqui e até a semana que vem. Um abraço.